Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura que acho que nunca apresentamos aqui no programa. Temos um convidado ilustre, ele é empresário, biógrafo, filatelista, dos bons, filatelista, esse já com uma longa trajetória, ex-presidente do respeitadíssimo Mackenzie, Instituto Mackenzie aqui de Times de São Paulo, deve ter no Brasil todo, não sei como está, e ele rendeu uma homenagem a um exemplar brasileiro que seguramente deveria ser sempre seguido e mencionado, obviamente respeitado, não só pelo seu destacado patriotismo, mas como também pela sua brilhante inteligência e trajetória. Eu estou falando do Marechal Rondon, mas antes de passar direto aqui para o nosso querido e ilustre convidado, o Maurício Melo Menezes, eu quero agradecer toda a equipe da BCC que nos promove até as maquinetas de vocês, a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, partindo de Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, e também o jornalista Eudes Lima, que pertence à assessoria de imprensa de viveiros.com.br, que é capitaneado pelo nosso amigo extremo e renomado Ricardo Viveiros. Meu caro Maurício, muito boa tarde. Grato pela tua aquiescência ao nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, Peter. É um grande prazer poder estar com vocês, passar aí algum tempo podendo falar desse brasileiro, o cara que foi Marechal Cândido Rondon. Olha, o teu livro, eu vou te pedir desculpas por você estar presente, mas o livro chama-se Rondon, o Marechal da Paz, a vida de um herói nacional contada por meio da filatelia. Um livro maravilhoso, muito lindo mesmo, que se não bastasse pelo seu conteúdo, ele deveria valer por um excelente presente dado para qualquer pessoa, principalmente para uma criança já alfabetizada, um jovem, uma criança, e por que não todos os adultos? Porque, olha, a edição impressa é fantástica, muito bonita, muito interessante, e a menção do Rondon, em termos do que ele fez, do que ele representou e representa ainda, né, para o Brasil, é absolutamente inestimável. Você está de parabéns pela ideia, porque acredito que esses selos que estão todos aí fazem parte da tua coleção, naturalmente, porque você é como eu mencionei, um filatelista renomado e reputado internacionalmente. Meu caro, além dos parabéns, o que você nos traz neste livro aqui? Conta tudo, não mente, hein? Você tem 15 minutinhos para falar do livro. Rondon, ele era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Nasceu no lugar mais pobre do Mato Grosso, em 1865, ano que estava iniciando a Guerra do Paraguai, os Estados Unidos tinha já decretado a sua abolição, então um ano interessante. E nasceu Rondon. Seu pai morreu 5 meses antes dele nascer, sua mãe morreu com 2 anos e meio após a sua morte, mas seu pai, antes de morrer, escreveu uma carta para o seu tio, que morava em Cuiabá, e fez ele comprometer que aos 8 anos se ele morresse, era para buscar Rondon para educar e não ficar lá no local do Mato Grosso como mais um vaqueiro. E assim o tio fez, buscou Rondon, e Rondon então fez o primário, fez o normal naquela época, que era o curso, e depois ele vai para o Rio de Janeiro. E ele entra na Academia Militar da Praia Vermelha para fazer engenharia, porque Rondon, com todo esse histórico difícil, mas quando ele começou a estudar, ele teve 1,96, o resto tudo era 10, era um fenômeno, era uma pessoa que se dedicava, um exemplo
desde o comecinho da sua vida. E, a partir disso aí, Rondon, então, começa a fazer seu curso de engenharia e começou a estudar muito. Além das matérias, ele aprendeu, por incrível que pareça, o inglês, o espanhol, o francês e o difícil alemão. Quando ele concluiu o seu curso em 5 anos, ele também concluiu matemática e ciências físicas e naturais. Como ele era o melhor aluno que já passou pela Academia Militar da Praia Vermelha, hoje é a AMAN, Agulhas Negras, né? Ele, então, foi convidado para dar aula de astronomia. Tornou professor, mas, em seguida, o Brasil precisava de ligar a capital Rio de Janeiro com a Amazônia, porque a Amazônia estava fora do processo, não tinha contato nenhum. O contato por estrada era só até Goiás. Então, Rondon foi designado a fazer as linhas telegráficas, a continuar de Goiás para Mato Grosso. Depois, quando ele terminou, então ele começa a fazer até Roraima, passando pelo Amazonas, por Rondônia, hoje Rondônia, o Acre, que tinha sido anexado em 1903 ao Brasil. Então, a forma que o Brasil fez para unir com a Amazônia, porque existia naquela época um medo de perder a Amazônia para os espanhóis, tanto isso que na época do Império foi construído um forte do lado do rio que divide o Brasil com a Bolívia, no rio Guaporé, o Forte da Beira, que é o nome dele. Então, Rondon fez todo esse trabalho. Agora, para fazer esse trabalho, você não imagina o sofrimento, porque ele teve que enfrentar tudo, doenças, e principalmente os índios. Então, ele ficou conhecidíssimo no meio indígena, porque nas suas mãos nenhum sangue de índio foi dado para ele. E por quê? Era fácil enfrentar os índios? Não, pelo contrário. Ele enfrentou índios dificílimos, mas ele tinha uma forma de persuadir com bons elementos para conversar. Tomou flechada, não deixou tomou uma flechada que bateu num couro da sua roupa, caiu. Quando ele caiu, a sua equipe pegou as armas, ia para cima, ele levantou e falou assim: olha, estou bem, não dê tiro em cima dos índios. Então deram tiro para cima só para espantar, mas Rondon permaneceu lá. E 1 mês depois, aqueles índios, ele estava acertando com o cacique lá dos índios Inhabiquaras, era conhecido como os índios fantasmas do Mato Grosso, porque eles davam uma flechada e sabia esconder atrás da árvore sem fazer barulho, sabia pisar no chão cheio de folha e galhos e não fazia barulho. Então, Rondon fez tudo isso. Ele conseguiu unir, fazer 2.200 quilômetros de linhas telegráficas, 28 estações. E ali ele começou a trabalhar com os índios, começou a colocar os índios trabalhando também nas linhas telegráficas. Então, Rondon foi uma pessoa muito especial, por isso que ele trabalhou sempre com um lema na sua vida, que ele aprendeu com seu professor Benjamin Constant, 3 pontos importantes: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tanto isso que foi através desses 3 itens que foram colocados na nossa bandeira, a ordem e o progresso. Mas ele primeiro tinha o amor. Então, Rondon foi uma pessoa muito especial. E ele foi tão especial que logo em seguida mandaram o Rondon demarcar o Brasil. O Brasil não era demarcado. Então, desses 8.500.000 metros quadrados que nós temos, de área total, 500.000 foram colocados na conta dele, e sem derramamento de sangue, porque ele sabia conversar. Ele sabia conversar sem tirar nenhuma vantagem, porque ele tinha esses princípios que eu acabei de falar: o amor, da ordem e o progresso. Rondon era uma pessoa firme com a sua equipe, mais amoroso. E logo que ele terminou, então, de fazer as linhas telegráficas, chegou até o Monte Roraima, uniu o Brasil.
O Brasil, então, passou a ter comunicação. Rondon, então, é designado para fazer essas demarcações, terminando essas demarcações, muito difíceis. Nesse período também, ele fez a famosa expedição Roosevelt-Rondon, com o presidente norte-americano, que Rondon também, nas suas expedições, ele sempre levava cientistas. Tanto isso que é dado também por ele 8.837 estudos que eles foram pegando, ele e sua equipe, de professores, inclusive aqui da USP de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoas que depois se tornaram famosíssimas no Brasil, como Adolf Lutz, e tantos outros. Então, ele fez trabalhos zoológicos, linguísticos, geográficos, topográficos. Então, foram mais de 8.800 espécies que eles foram catalogando. Também 5.600 espécies de animais que foram catalogando, ele e sua equipe. E aí vem o presidente dos Estados Unidos, com a sua equipe também, e fica por 6 meses dentro da Amazônia, começando lá por Cáceres, no Mato Grosso, no Rio Paraguai, para descobrir a nascente do Rio da Dúvida, 800 quilômetros em 6 meses, terminando em Manaus. Então, Rondon teve todo esse trabalho cultural, tanto isso que, para muitos, ele é considerado, igual o Roosevelt falou, uma frase importante, está no meu livro, na última página, Rondon, como homem, tem todas as virtudes de um sacerdote, é um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna, e como profissional, é tamanho cientista, tão grande é o seu conjunto de conhecimentos que poderia ser considerado como um sábio. Então, Rondon foi um brasileiro que, além de fazer um trabalho imenso para o Brasil, ele também foi altamente premiado. E você vê uma coisa interessante, está no meu livro. Em 1925, Albert Einstein vem ao Brasil lançar a teoria da relatividade. E ele passa pelos Estados Unidos e viu tanto que mataram de índios lá. Chega no Brasil, assiste um filme, não conhece Rondon, Rondon estava no mato, e vê esse filme, esse documentário dele abrindo as linhas telegráficas sem matar nenhum índio. E Einstein tinha um costume de escrever para Oslo, onde que fica a sede de Prêmio Nobel, indicou Rondon a Prêmio Nobel da Paz. Ninguém ficou sabendo. Ele não contou para ninguém, escreveu aquela carta, e essa carta só foi descoberta em 1994, quando deram um acervo para o Museu de Tel Aviv e viu que ele estava o nome de Rondon. Mas Rondon não para aí. Em 1930, ele já reformado, e olha só, em 1934, ele reformado, já com 69 anos. O presidente Getúlio Vargas o chama no catete, e mesmo ele não sendo favorável ao Getúlio Vargas na época, ele, como um brasileiro, foi. E aí Getúlio falou, olha, eu com os outros presidentes da América Latina, precisamos de você, Rondon, porque tem uma grave crise entre o Peru e a Colômbia, com a disputa de uma região que chama Letícia. E lá se vai Rondon. Novamente, um homem que deu um sucesso total e pacificou aquela região tão difícil, demarcou a área para eles, volta 4 anos depois. Então, ele já... 73? Já estava velho, mas um homem forte, um homem que sofreu na mata, mas era um homem que sabia se preservar, tinha a cultura também indígena no seu sangue, e ele volta. E uma coisa interessante, quando ele chega no Rio de Janeiro, estava uma grande multidão na Avenida Rio Branco, presidente da República, embaixador, ministros, e quem que estava tocando o hino dos heróis da pátria? O nosso famoso Villa-Lobos. Então, eu conto essa história e ilustro com selos. Selo do Einstein, do Villa-Lobos, do presidente Theodore Roosevelt. Eu vou contando essa história. E aí, Rondon também, a história não para aí. Ele foi 2 vezes mais indicado para Prêmio Nobel.
uma delas por 15 países. Esses países da América Latina, em 57, o indicaram. Novamente, outro brasileiro não ganhou. Mas, escuta, Maurício, infelizmente o nosso tempo já acabou e eu acho que a descrição iria para mais de 1 hora ou 2, sei lá. Eu gostaria muito de ver uma palestra tua, porque é absolutamente enriquecedora. Agora, é interessante que, apesar disto tudo, dessas tentativas de prêmios Nobel, de tudo que ele fez e tal, parece que a nossa história não evoluiu muito para elevá-lo ao devido lugar que ele merece, não? A história de Rondon ela está esquecida nos nossos livros de história. Ela precisa voltar. Por isso que essa é a minha caminhada, a minha jornada para isso. Embora que tenha um nome de um estado com o nome dele, 5 cidades no Brasil, tem um meridiano que pouca gente sabe, só tem 2 pessoas no mundo que tem nome de meridiano, foi o Rondon. Então, o Rondon, lá fora, ele foi super premiado. Perfeito. Agora, aqui, os heróis estão esquecidos. Então, essa é a minha jornada. Não, e você pode contar conosco que nós estamos lado a lado nessa briga absolutamente justíssima. E, olha, essa homenagem... Uma coisa bem rápida. Ele não tinha oposição nem para cá. Já perguntaram para ele, Rondon seria lacrado? Eu falei, não, porque em 1935 ele ganhou o título de marechal por 100% do Congresso brasileiro. Ele chegou, o marechal é o general que vai à guerra, e ele não foi à guerra. Então, deram o título para ele, marechal honorário, por 100%. É honorífico, né? É um título honorífico, absolutamente. Meu caro, olha, uma aula fantástica, um banho de brasilidade que nós tanto precisamos hoje, né? É verdade. Bastante. Acho que nunca estivemos tão necessitados de patriotas como nós estamos precisando hoje. E você uma pessoa que se doou. E você tem absolutamente as nossas congratulações pelo belíssimo trabalho e queiram todas as forças do universo te mantenham assim, bastante fluido, bastante patriota, bastante brasileiro, e para levar pelos nossos quadrantes este homem com esse nome fantástico, que dificilmente a gente liga o nome à pessoa, mas eu acho que, se depender de você, todos os brasileiros ficarão sabendo agora quem foi, ou ainda quem é, né, que tem que ficar vívido na nossa mente, esse Marechal Rondon, que é uma pessoa absolutamente maravilhosa e, portanto, exemplar. Mais uma vez, receba os nossos agradecimentos e que você tenha bastante sucesso na sua trajetória. Valeu? Muitíssimo obrigado, Ralf. Até qualquer hora. Até a próxima, então. Felicidades. Bom, pessoal, nós conversamos aí com esse moço fantástico, um filatelista de 4 costados, ex-presidente do Instituto Mackenzie, que é uma entidade internacional de extremo respeito, que trouxe ao mundo o livro Rondon, o Marechal da Paz, e conta a vida desse extremo brasileiro, com todo um processo filatélico muito importante, muito interessante e que deve ser visto por todos os meninos, por todas as meninas, por todos os jovens desse Brasil, e quanto mais não seja, deverá ser um presente maravilhoso que vai ficar na mente de todos nós. Meus caros, muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela amizade, e até a próxima semana, se todas as forças benéficas assim permitirem. Tchau, tchau.